Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer mais uma receita de pão sem sova e sem ser amassado. E além disso, é um pão que eu vou fazer com fermentação natural. Aqui eu apresento a vocês, que já não, que a maioria, quem já assiste o canal já conhece, esse aqui é o meu fermento natural, feito com frutas secas. Na verdade, são as leveduras e bactérias que estavam na casca das frutas secas e que eu capturei e pus ao meu serviço aqui para produzir fermento. Ele tem 50% de hidratação, assim como o meu outro fermento. Esse aqui eu extraí as leveduras da farinha de centeio. Ele é bem aromático, tem um aroma mais alcoólico que o de frutas secas. E os dois têm 50% de hidratação, ou seja, para cada 100 gramas de farinha, a cada vez que eu alimento, eu coloco 50 gramas de água. Aqui já está ele aqui, eu já separei aqui 100 gramas e vou colocar aqui agora 300 gramas ou mililitros de água filtrada e levemente morna. E aqui, pessoal, antes de adicionar as outras farinhas, eu vou dar uma desmanchada aqui no meu fermento natural para que ele se espalhe uniformemente quando eu misturar a farinha. Porque como não vai ser um pão que é muito sovado, é importante dar essa derretida, vamos dizer assim, no meu levain. Inclusive, se vocês quiserem usar o fouet, é mais prático aqui para dissolver de forma mais homogênea. Mas se ficarem em pedaços pequenos, não se preocupe, vai funcionar também. E aí, pessoal, depois que eu misturo tudo, aí eu acrescentei as farinhas. Eu gosto de usar a farinha de glúten porque ela ajuda a farinha a ganhar mais força. Então eu coloquei aqui 20 gramas de farinha de glúten, mas sem a farinha de glúten funciona perfeitamente. Além das 20 gramas, se vocês não tiverem as 20 gramas de farinha de glúten, substituo pela farinha de trigo mesmo. Aqui eu coloquei 50 gramas de farinha de centeio e completei, até completar o peso total de 400 gramas com a farinha de trigo comum. Hoje eu estou usando, por acaso, uma farinha de trigo orgânica, mas pode ser qualquer farinha de trigo que tenha mais de 10% de proteína. Nesse caso, aqui para 50 tem 5, tem exatamente os 10% de proteína na farinha. Então, ao todo, são 400 gramas de farinha. E coloco também 9 gramas de sal. 9 a 8, se vocês preferirem. E aqui eu vou misturando até formar uma massa. À medida que a água vai se incorporando, aí é só fazer esse movimento aqui de giro, raspando bem as beiradas para não deixar nem um pouco de farinha solta. Esse processo leva mais ou menos em torno de 1 minuto, tá? Não é preciso trabalhar mais do que isso, não. Já está praticamente pronto. Aqui já dá para ver o ponto da massa. Agora eu vou cobrir aqui com um saco plástico ou um filme de PVC aqui por cima e vou deixar descansando. Num dia quente, com 7 horas são suficientes. Num dia mais frio, 12 horas. Dá até para deixar mais tempo, dá para deixar até umas 48 horas, mas aí já na geladeira. E aí é interessante vocês fazerem esse processo que eu vou mostrar, que é um processo mecânico, né? Que é como se fosse uma dobra que eu estou fazendo na massa. Vocês podem fazer com a própria espátula. Na verdade ele serve, se você for optar por esse processo de fermentação mais longa, para tirar o gás carbônico e permitir que a levedura volte à atividade. No meu caso, eu vou deixar por cerca de umas 8 horas fora da geladeira, que a temperatura hoje está mediana. Bem, pessoal, a massa já cresceu bastante. Eu já acabei de tirar ela aqui da tigela, joguei aqui na bancada que está enfarinhada. Vocês podem ver que tem bastante ar na massa, né? Tá bem fofinha. E agora eu só vou fazer esse movimento aqui, faço com a espátula mesmo, para não grudar na mão, porque aqui essa parte ainda está meio úmida. E vou fazendo assim, vou dando umas pequenas dobrinhas aqui, dando uma leve apertadinha. Vou fazer um formato mais ou menos oval. Aqui agora, pessoal, estou pegando uma folha teflonada, que é uma ótima coisa para ter quando você faz pão em casa. Mas dá para usar também papel alumínio ou
papel manteiga, desde que esteja untado e com farinha por cima. Aí agora eu vou colocar aqui o meu pão em formato mais ou menos oval. E é o formato oval porque a minha panela de ferro ela é oval, então vai ficar na quantidade certa. Aqui eu estou colocando semolina, vocês podem usar farinha mesmo, não tem problema não. Aí agora eu pego aqui pelas pontas, vou colocar minha panela aqui para vocês verem. Eu pego aqui e encaixo o pão aqui, dou uma ajustada aqui para diminuir o tamanho das dobras aqui e vou deixar fermentando por 2 horas, coberto com um tecido úmido. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, o pão cresceu bastante. Agora eu vou fazer acho que vou fazer só um corte central aqui, que é um corte mais decorativo, mas ao mesmo tempo ele é bom para o pão dar aquela crescida final, porque ele abre aqui, ele libera o vapor por esse veio aqui. Vocês podem notar que aqui eu estou sem a tampa da panela. A panela tem uma tampa, a tampa já está no forno, ela está aquecida. E eu vou tampar a panela e vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 230 graus. Normalmente eu faria esse pão, eu levaria a panela para o forno sem o pão e depois jogaria o pão aqui dentro. Mas nessa versão aqui, o pão cresce dentro da própria panela. E fica muito bom. E é muito mais prático do que você ficar tirando uma panela, queimando a sua mão, ou queimando as suas luvas, e ter que jogar uma massa aqui dentro. E ao jogar a massa dentro, a massa vai perder um pouco do gás, né? Vai ficar mais achatada. Assim ele fica com tamanho bom, fica muito bom. E agora eu vou assar ele por meia hora. Vou colocar a tampa que está quente e deixar no forno por meia hora. Sendo que nos últimos 10 minutos eu retiro a tampa e mostro para vocês. Bem, pessoal, eis aqui o resultado final. Olha como é que fica bonito e dourado. Aqui no fundo ficou um pouquinho mais escuro, levemente queimado, mas não é aquele queimado que dá um gosto amargo, não. Mas se vocês não quiserem, podem colocar uma camada mais grossa de semolina. Eu coloquei uma camada meio fina. E agora eu vou partir para mostrar para vocês o interior. Parece que está ótimo. E no fundo ele fica mais duro por baixo. Olha que massa bonita. E pensem nisso, né? É uma massa que não foi sovada e ficou perfeitamente macia, levemente úmida, não ficou pegajosa, que é comum de acontecer nesses pães sem sova. Às vezes ele fica um pouco grudento, mas esse aqui não, ele assou perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!